bom dia, rondonistas! Célula! Estamos começando hoje mais um episódio do UniFaCast, o podcast oficial do melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro. E estamos aqui hoje com essas pessoas maravilhosas, incríveis e de amarelinho, pra gente falar e contar um pouquinho sobre as experiências que vivemos no Rondon. Sou Isabela Bor, que você já conhece, estudante de odontologia do último período e rondonista. Oi, eu sou a Maria Eduarda Ângelo, acadêmica de enfermagem do 10º período e rondonista. Oi, eu sou o Henrique Maria Pregular, estudante do 8º período de medicina veterinária e rondonista. Oi, eu sou a Júlia, sou estudante do curso de medicina veterinária, estou no 6º período e rondonista. Oi, meu nome é Graziele, oficialmente estou no 8º período de enfermagem e rondonista. Oi, gente, meu nome é Vitória, sou estudante de medicina no 8º período e sou rondonista. Oi, gente, eu sou o Elion, sou estudante de medicina do 9º período e sou rondonista. Oi, pessoal, eu sou Bianca, estudante de Direito, estou no 9º período e rondonista também. Hoje a gente vai contar para vocês um pouco de como foi a nossa operação. Temos aquele mesmo esquema, não vai ser pergunta e todo mundo vai responder. Aqui a gente tem um potinho com os nomes, temos aqui no nosso roteiro uma ordem de perguntas e aí a gente vai sorteando e vai respondendo as perguntas nessa ordem. Vamos começar então a primeira rodada? Quem será o primeiro? Eu? Rufem os tambores. Isabela! A primeira pergunta. Quando vocês chegaram a Goianésia do Pará, qual foi a primeira coisa que vocês fizeram que perceberam que aquela experiência seria diferente de tudo que tinha imaginado? Então, quando a gente chegou em Goianésia, a gente foi recepcionado por uma cavalgada. Fizeram um churrasco pra gente. A gente teve que viajar um pouquinho pra chegar ali. Foi, gente, uns 20 minutinhos, né? Pra chegar ali. E aí a gente conseguiu ir vendo as casas, vendo realmente a vegetação do local, que me estranhou muito depois da Provalência. Quanto morro, quanto verde, porque lá é muito plano, muito seco. Então a gente realmente conseguiu ter esse contato com o Pará. Porque quando a gente tava no batalhão, a gente tava só no batalhão. Então a gente não tinha visto a vegetação, não tinha visto a condição das casas. Lá em Goianésia era esgoto a céu aberto, eram casas de madeira. E nesse primeiro contato já foi aquele choque inicial, porque a gente sabia o que ia ver, mas não sabia que era tanto. Assim, eram pouquíssimas casas concretadas, pouquíssimas casas com reboco, e a maioria realmente era madeira. Muito esgoto a céu aberto, bichos na rua, animais de rua. Então foi aquele choque inicial assim que a gente viu. Estamos no Rondon. Muito bom. E agora a próxima pessoa, quem será? E eu. Qual foi o primeiro momento que vocês pensaram, agora a ficha caiu, estamos realmente aqui? Complemento, né, com a realidade local, que é uma realidade que a gente imagina, às vezes é uma realidade que a gente vê em foto, mas a gente não está lá, é muito diferente. Mas para mim, o primeiro, principalmente a questão do esgoto a céu aberto, a questão das casas, né? Algumas casas ali em situação de madeira. Aí você vê que realmente existe uma certa dificuldade, uma certa limitação, uma realidade realmente diferente. E era muito engraçado, porque eu ficava com os colegas assim, gente, eu não tô acreditando que tô no Rondon. Aí ali, em dado momento, dentro do batalhão, nossa, a minha ficha tá caindo. Chegava assim, passou uma semana a gente na cidade, eu falei, nossa, minha ficha tá caindo. Então, eu acho que a minha ficha foi caindo aos poucos e até agora ela não caiu tudo. Vai tendo vivências, a gente vai tendo e a ficha vai caindo aos poucos. Tipo assim, agora, nossa, a gente viveu tudo isso, então a ficha tá caindo ainda. É isso. Vamos pro próximo. Júlia. Bora. O que mais surpreendeu vocês quando tiveram o primeiro contato com a comunidade? Gente, acho que é a diferença mesmo da população de Valença, né, que a gente tá acostumado. A gente chegou lá, era completamente diferente. Acho que isso foi o que mais deixou a gente chocado, assim. Mas mesmo dessa diferença que eu falei, que teve com Valença, o pessoal recebeu a gente muito bem, gente. Eu acho que realmente eles ficaram muito gratos por a gente ter ido lá, ter ensinado pra eles, ter ajudado. Então foi diferente, mas foi muito bom ao mesmo tempo.
Eu vou complementar. A questão de diferença cultural, né, mesmo. Também. Mas assim, igual você falou, ficaram muito felizes. Teve um momento que a gente foi para essa cavalgada. A cavalgada, ela ficava ali numa zona rural, próximo aos assentamentos. E eles ficavam assim, ai, vocês não estão gostando, né? Vamos embora. Então, assim, eles tinham essa delicadeza, esse cuidado de tentar agradar todo o tempo. Então, assim, fomos de fato muito bem recepcionados e sim, adoramos a cavalgada, adoramos a experiência. E é isso, gente, a gente estava lá aberto para conhecer outras culturas, né? Vivenciar o máximo que a gente pudesse. Sim. Vamos pro próximo. Graziele. Teve alguma situação logo nos primeiros dias que mudou completamente a visão que você tinha sobre a missão? Sim. Bom, eu achei que eu ia só levar e que não ia trazer nenhuma bagagem. Mas acabou que foi o contrário. Eu fui surpreendida quando uma moça falou pra mim assim: a sua oficina tinha que ter sido a primeira, porque eu tava muito animada pra essa oficina. E aí a gente trocou muita informação, coisas que eu não sabia sobre o tema, sobre saúde mental, por exemplo, sobre TEA. Eles complementaram, estavam ali muito receptivos com tudo. Então, de fato, na primeira vez eu tinha falado que eu resumiria o condom como troca. Realmente, foi isso. Eu ofereci e recebi em troca tudo aquilo que eu levei como expectativa. Muito bom. E agora, quem será? Duda, Maria Eduarda. Qual foi o primeiro momento que você percebeu que aquilo que vocês tinham preparado aqui na universidade realmente poderia fazer a diferença para alguém? Nossa, foram vários momentos em várias oficinas. Teve a oficina de TEA da Grazi sobre a mãe que tinha três filhos autistas de nível 3 de esporte. Teve a oficina de violência doméstica da Bianca, que ela contou a história da Maria da Penha. Teve a oficina da Pia, que também falou sobre a escovação, que as crianças aprenderam a escovar o dente. A oficina da Vitória, sobre a formação de... Esqueci o nome, amigo. Filtro. Então foram vários momentos que a gente conseguiu levar uma informação para eles, e eles ficaram tão animados quando eles descobriram aquilo, eles conseguiram participar junto com a gente nas oficinas, eles se engajaram, eles entraram nas dinâmicas, porque eu acho que isso foi uma preocupação que a gente estava tendo. Aí o pessoal não vai estar animado para ficar levantando, pra fazer as coisas junto com a gente de repente chegando. Mas quando a gente chegou lá, aquele grupo, eles estavam tão animados contra a gente que eles levantavam, eles participavam. Eu acho que realmente a gente pensou, nossa, toda aquela preparação, pelas noites mal dormidas que a gente estava lá pensando, o que a gente pode fazer para deixar a oficina mais lúdica possível, valeu a pena. E a Vitória tinha comentado também que ela achou que o filtro não ia dar certo. E às vezes a gente falava assim, nossa, mas tá muito simples. Eu acho que a gente poderia pensar em algo mais elaborado. Quando a gente chegava, eles falavam, nossa, isso é incrível! Eu nunca vi isso. Aí no final a gente queria jogar o filtro fora. Eles, não, a gente quer levar. Aí levaram, foi muito interessante. Muito bom. Agora vamos com Vitória. Existe alguma pessoa ou caso que você conheceu nos primeiros dias que marcou você de alguma forma? Ou durante a operação toda, né? Bom, eu acho que minhas oficinas foi bem no começo mesmo, as duas primeiras, e depois foi na outra semana. Então, já de cara, nos 2 primeiros dias, já tive bastante contato já com a população. E a oficina minha de saúde rural foi, tipo assim, que me marcou muito. Porque eu tava muito insegura com as propostas que eu tava levando, tantas dinâmicas de mapa comunitário. Tava com medo de ninguém topar as atividades que eu tava levando. Até o filtro também, como as meninas citaram. Eu tava com muito medo de ser uma coisa boba. E o retorno que eu tive foi muito grande. Todo mundo participou, todo mundo quis participar, quis conversar comigo. E não teve uma pessoa específica. Foi todas, porque foram... a oficina voltada para as ACS. E elas participaram muito, elas têm um poder muito grande de conhecimento do território, elas falaram todas as problemáticas da comunidade, participaram, engajaram demais a oficina, ficaram, tipo assim, surpreendidas com as informações para levarem para a população que elas atendem. Então, em geral, elas me marcaram muito.
A participação, a vontade delas de aprender, a vontade delas aplicarem na casa delas, levarem as informações para todo mundo. Então, foi muito marcante. Queria aproveitar o momento dessa pergunta, fazer uma menção honrosa. Acredito que todos saibam para quem é, que foi uma pessoa que estava lá todos os dias nas oficinas, que é o Gustavo Lima. Ele é uma criança que estava todos os dias, gente, em todas as oficinas, de manhã, de tarde, de noite. Então, a gente quer ver você, Gustavo, como rondonista, no futuro, vestindo amarelinho. Então, você mora no nosso coração e a gente também tá com saudade, tá? Mas que menção rosa rapidinho para o nosso anjo Martins. Nossa, Sim, Martins! Martins, saudades. Eu acho que ele tornou tudo mais leve também, né? Foi muito importante na nossa caminhada, que a gente fez, todo o apoio. Eu acho que se fosse outra pessoa não teria igual. Então, só para deixar claro nosso carinho pelo nosso filho. Faz. Elion, Ai, meu Deus. qual foi a maior diferença entre aquilo que vocês imaginaram que seria a rotina e aquilo que realmente encontraram? eu sou gamada. Cara, assim, acho que os prazos todos são muito apertados. Acho que isso é uma coisa que todo mundo vai concordar. Quando a gente tava lá no quartel, já era assim, porque às vezes tinha dia que o café da manhã, por exemplo, era 5:30 da manhã e 6 horas da manhã já era o pneu girando, né? Que é quando os ônibus que vão levar a gente pros locais onde a gente vê os cursos preparatórios antes da gente ir pra cidade onde a gente fica, saem e levam a gente pros lugares, entendeu? Então todo mundo tinha que estar pronto, era aquela pontualidade mesmo de exército. E quando a gente foi pra Goianésia, isso não mudou, porque tinha um horário de começo das oficinas e, gente, é muito apertado, porque assim, você acorda, você tem que organizar material, você tem que se deslocar com as coisas. Não é igual, por exemplo, você tá aqui na faculdade, que você já tem um projetor em cada sala, tudo organizadinho ali. Não, tipo, a gente tinha que carregar tudo, a gente tinha que carregar nossos materiais, a gente tinha que carregar panfleto pra distribuir, coisa pra fazer nossas dinâmicas, o projetor de slide, computador. Então era assim, muito complicado e muitas vezes a gente não tinha transporte para fazer esse deslocamento, a gente fazia a pé no sol escaldante do Pará. Então assim, a rotina era muito pegada ali, mas a gente sente falta. Sim! Antes disso aí era sempre checklist. Ah, pegou o banner. Ah, pegou, por exemplo, o exercício foi quem explica ter dificuldades em questão de banho, comida. Só que quando a gente chegou lá, a gente não imaginou que seria tanto. Pra você ter noção, banheiro, que era o banheiro de escola, o que eles fizeram para improvisar chuveiros? Eles colocaram duchas. Só que colocaram duchas muito próximas, eram uma de frente para outra, uma do ladinho da outra. Então chegou a se tomar banho e aí não tinha divisão. E a minha mãe era outra pessoa ali. Então ali foi o momento de a gente quebrar milhares de tabus, porque chegou um momento que era uma escola com 20 pessoas, não ia dar para ficar esperando uma pessoa por vez tomar banho, porque a gente tinha prazo, a gente tinha muita coisa para resolver. Chegou um momento que a gente pensou, vai ter jeito não, vamos ter que tomar banho tudo junto mesmo. E o banheiro, gente, essas duchas que a Bruna falou, era pro lado de fora, assim, onde ficam as pias. Então, você, se quisesse ir no banheiro, você não conseguia, ficava tudo alagado também. Vamos pra próxima, então. Essa última pergunta que sobrou, eu acho que é pra melhor pessoa responder isso. Patrick! Se você pudesse escolher apenas uma memória dos primeiros dias para representar o começo da operação, qual seria? Eu não vou falar muito básico, mas eu vou tentar desenvolver durante a minha fala. Não, então, eu vou começar falando que acho que foi a nossa primeira fotinha na frente do letreiro do MFA, que foi quando a gente falou assim, caraca, tá realmente acontecendo. E agora, aproveitando a pergunta do Elion também, falando sobre rotina, sobre tudo isso também, que eu perguntando isso, a gente tirou a primeira fotinha, já tava um pouco tímido, mesmo depois de gravar a rádio novela, depois de passar alguns jejuns, alguns eventos de mãos. Mas eu acho que o que ajudou a gente a realmente se manter firme foi todo mundo estar muito junto. Eu acho que o que mudou pra mim também em relação ao que eu achava que seria foi como a gente realmente se conectou, a gente se conseguiu virar uma família. E pra mim, aquela foto simboliza isso, foi a nossa primeira fotinha juntas de muitas fotinhas juntas, entendeu? Eu acho que o que eu não falei ontem, não foi ontem, quando a gente foi ter uma reunião com o reitor, tô muito disposto a tirar foto com vocês. Falei mais, gente. E eu acho que é isso. Eu acho que nossa amizade, que às vezes que a gente faz um cineminha juntos pra até se contrair,
nossas conversas, tudo isso eu acho que foi muito importante. Eu acho que foi o que mais marcou no Rondon também. Voltar com vocês, com todas as experiências que a gente teve, poder conversar sobre isso. Momento que me marcou também, que eu gosto muito de lembrar, tirando os pontos que a gente passou junto, é claro, mas foi a nossa primeira reunião no QG. Quando realmente todo mundo se juntou, foi o dia antes da primeira oficina, que a gente pensou, mas tá cheio de coisa pra arrumar, vamos lá logo ver o que a gente tem que fazer. Então todo mundo sentou lá dentro, pegou seus materiais, e a gente foi conversando, a gente foi produzindo, a gente foi tirando coisas novas. Foi um momento que a gente se uniu tanto pra ajudar, te ajudando a gente a construir a boca, ainda ajudando a gente a construir as plaquinhas. Foi um momento tão grande, foi tão gostoso a gente poder estar nesse momento do rondon entre nós ali, nós todos sentados, conversando, que o QG virou nossa salinha de materiais, a gente se apossou dela. Então, todo momento que a gente podia, a gente estava lá dentro. E em relação à memória também, é muito cedo que a gente realmente fica preso naquela realidade e parece que a gente esquece o mundo que a gente vivia e voltar é difícil. Não, você fica em casa, minha mãe perguntava, você tá triste que a gente tem voltado pra casa? Não, mamãe, é como se uma vida minha tivesse sido uma vida construída durante 20 dias. Sim. Tivesse acabado em segundos, entendeu? Então, realmente, É uma sensação de vazio, né? Quando você volta, que é horrível, tipo, e você conversa com outras pessoas que não estavam na operação e elas não entendem, porque fica assim meio conflituoso, né? O pensamento, mas você não tá feliz de ter voltado pra casa? E sim, a gente tá feliz, mas tudo que a gente deixou lá, as memórias, o que a gente construiu entre a gente, não conviver com aquelas mesmas 10 pessoas todos os dias, é barra, gente. É muito difícil voltar também. Que a gente convivia da hora que a gente acordava até a hora da gente dormir. A gente tinha nossos planos próprios, a gente criou uma rotina. Vamos assistir um filme hoje, vamos fazer isso. Então, todo dia, durante esses 20 dias, era a nossa mesma rotina. A gente convivendo sempre entre nós. A gente podia não estar perto fisicamente, mas a gente estava conversando pelo celular, trocando ideias. Que foi o caso no batalhão, que a gente ficou separado dos meninos. Mas mesmo assim, a gente estava o tempo todo se comunicando, fazendo as coisas junto. Então, quando a gente voltou aqui, no primeiro momento que a gente ficou assim, nossa, eu tô sozinha. Até aquelas 8, 9 fotos que estão falando comigo. Essa questão do rondon, assim, de tudo isso que a gente tá falando, gente, desculpa, mas só quem viveu sabe, tá? Não se sintam excluídas, não tenha fomo, mas assim, é uma realidade que você tá ali e você começa a valorizar coisas muito simples, é o que a gente falou ali no primeiro. Então, assim, uma água no chuveiro, com pressão, ou uma água quente, uma comida, às vezes, diferente ali, com uma saladinha, outra coisa. Talher, né, garfo e faca, porque assim, como a gente estava numa escola infantil, os talheres eram colheres, era de plástico, então assim, tem toda essa situação. Mas vocês sabiam que sim, a gente sabia que ia viver, a gente queria viver isso. Só que você viver isso por um longo período de tempo, porque é tudo rápido, é tudo intenso, é tudo muito, você se acostuma com aquilo. Você vive aquela realidade. E quando você volta, as coisas começam assim... Sabe, parece que precisa de uma reabilitação depois. Mas, gente, a gente tá falando isso porque a gente tá tentando exteriorizar pra vocês o que a gente passou. Mas, hora nenhuma, pelo menos pra mim, acredito que meus amigos também não bateu arrependimento. De jeito. Vocês perguntarem, vocês vão de novo? Sim. Então, Essa equipe aqui pode ser todo mundo. porque, assim, a gente... a todo tempo tava passando dificuldades, mas a gente tava sorrindo, a gente tinha o apoio dos nossos colegas, a gente tinha apoio das nossas professoras e da nossa faculdade, mesmo longe, eles estavam com a gente, eles estavam apoiando, e nossa família também, e tudo lindo, e eu tô até arrepiada aqui. Filha, lembra lindo que a gente teve também, que foi que as nossas professoras organizaram um almoço do anjo pra gente, quase um tempo mesmo, onde elas falaram com nossos pais, nossos familiares, e eles criaram um vídeo pra mandar mensagem pra cada um de nós. Então foi o quê? A gente almoçando e chorando, derramando lágrimas. Eu acho que aquele momento marcou tanto, porque a gente andava tantos dias longe de casa, tantos dias sem falar, tanto com as pessoas que a gente convive a vida inteira. Chegou um momento que a gente foi ver o vídeo, a gente não se aguentou. Começou o primeiro vídeo, a gente já começou a chorar. Porque era saudade de casa, saudade das pessoas. Não que a gente não estivesse feliz de estar lá,
Mas poder rever aquelas pessoas, elas falando com a gente, quando nós estávamos felizes e orgulhosos, a gente tá na operação, aquilo marcou muita gente na operação em si mesmo, porque foi um momento atípico. A gente nunca soube de outra operação que teve isso, então a gente não esperava. Elas só falaram, o Vitor Márcio mandou um vídeo pra vocês. E aí a gente pensou, o que a gente fez agora? A gente foi pra escola preocupada, falando, o que a gente arrumou? Mas quando a gente chegou, que a gente viu a pasta com vários nomes e começou o primeiro vídeo, foi inesquecível. Muito bom, né, gente? Vamos pro próximo bloco de perguntas. Pensando. Aí sou eu. Qual foi o momento em que você mais sentiu orgulho de estar representando o Unifar? Eu acho que a todo momento, desde o momento em que a gente saiu ali o resultado da seleção, no momento que a gente pegou nossa bandeira, esticou na frente do avião, fizemos a foto em grupo. No momento em que a gente estava no batalhão, a gente estava com o nosso uniforme, todo mundo ali no primeiro dia, né, sendo uma equipe. No momento em que a gente chega na cidade, que a gente é recepcionado. Eu acho que representar a faculdade, representar tudo que a gente aprendeu, representar tudo que a gente viveu, assim... Botar essa blusa é sentir orgulho. A gente veio numa reunião esses dias aqui e botei a blusa e fui pra aula com a blusa e quero estar usando chapéu e quero... Sabe, é uma sensação, assim, muito boa. Sempre é uma sensação muito boa de tudo. Então, orgulho de levantar a nossa bandeira, de estar lá, de estar representando a faculdade. Quando você recebe um elogio, quando você recebe um feedback, quando você tem ali uma conexão com alguém da comunidade. É uma coisa que me marcou muito. E aí, vamos trazer para o orgulho, né? Eu tive uma oficina de inteligência artificial onde a gente ensinou as pessoas a mexer na ferramenta. E aí um participante foi lá e fez um folderzinho que ele estava precisando fazer. E ele ficou tão feliz fazendo aquele folder, que era uma coisa tão simples, mas que para ele era uma coisa tão importante, que o olho dele brilhava e você fala assim, caraca... Que orgulho de estar aqui podendo fazer alguma coisa, de estar podendo fazer diferença. Então, acho que todo momento representou, mas cada momento de forma diferente. É um momento muito marcante também pra mim de representar o Unifar. Todo mundo sabe do amor que eu tenho pra essa faculdade, principalmente pela forma, faculdade de odontologia. Todo mundo sabe, gente. Se você assistiu um episódio, sabe o quão apaixonada eu sou e grata pela FAR, por causa das oportunidades que ela dá. E assim, teve um momento, vocês vão saber qual que é quando a gente vai tirar foto com as altas patentes das Forças Armadas. Tinha brigadeiro, tinha general, tinha contra-almirante. Foi o general que falou? Acho que foi, né? Foi. O general falou, vocês são de qual universidade? Aí a gente, Unifar, ele virou assim e falou, eles são o 01 do Rio. Então... Isso, na hora, assim, porque a gente teve uma repressão por ser faculdade particular. Assim, a gente sabe os comentários que tivemos. Só quem tava lá sabe. Só que o Unifar ser essa universidade com gente feliz, gente disposta que ficava até 11 horas da noite, pra acordar às 5 da manhã, fazendo os materiais pra conseguir entregar as melhores oficinas. E a gente só conseguiu fazer isso também com o apoio da universidade, porque a universidade não negou nada pra gente. Gente, metade da nossa mala foi de material que a universidade comprou pra gente fazer nossas oficinas. Era pistola de cola quente, era muito EVA, era muita folha, tinha De cor, canetinha. lápis de cor, canetinha, tinha Impressões. assim, coisa de brilhar os olhos. Assim, tinha um estoque nosso no nosso QG, e isso permitiu a gente entregar muito nas oficinas e dedicar realmente, porque se a gente não tivesse o apoio da universidade, a gente não teria conseguido fazer metade do que foram nossas oficinas. Então, esse momento que a gente foi reconhecido como 01 do Rio, e nesse momento eu reparei que realmente, gente, o Unifar é incrível, não é coisa da minha cabeça, não é por causa da minha paixão. A gente é incrível, o Unifar é incrível. Então é isso. Outra coisa, uma coisa também que o reitor falou, que marcou muito, que o Unifar não é o 01 por causa de notas de MEC, é por causa da experiência que ele proporciona para os alunos. E isso não tem mais como concordar. Tipo assim, é isso aí, não tem como concordar mais com isso. Elion, Eita. qual foi o maior desafio que você precisou enfrentar durante a missão? Nossa, gente.
eu acho que foi a crescente necessidade da gente estar sempre se readaptando, porque a realidade às vezes você tava com um planejamento pro dia, de tipo assim, um exemplo, vou fazer hoje minha oficina de saúde da criança, que era uma oficina voltada para profissionais de saúde. Você chegava lá no local e às vezes não tinha o público adequado. E daí você tinha que puxar uma outra oficina que você não tinha planejado e, tipo, tudo tinha que fazer muito rápido. E não é como se as oficinas que a gente fizesse fossem no mesmo lugar onde era a nossa basezinha. Então, tipo assim, tinha um deslocamento, uma distância e ter que ficar, sabe, adequando essas coisas, não tendo tudo ali a seu dispor, era uma questão muito complicada. Mas a gente se ajudava, a gente fazia. Tipo assim, não tem uma oficina minha preparada no momento, mas às vezes, sei lá, tinha uma oficina da Dudinha preparada. Eu falava, Dudinha, você me ajuda, amiga? Vamos fazer aqui a sua, depois a gente faz a minha. E isso era muito legal, porque os desafios apareciam, mas a conexão que a gente criou foi tão forte que era um olhar bastava e o outro já entendia o que a gente queria dizer e tudo fluía, sabe? Então, desafios e superações, esse grupo aqui. Sim. A gente venceu. Piada interna também, gente. Você vai ver isso. Maria Eduarda, teve alguma atividade que saiu completamente diferente do planejado? O que aconteceu? Teve algumas oficinas que, infelizmente, não tivemos tanto sucesso em realizar. E teve um momento que eu acho que chegou, foi até uma segunda-feira, se eu não me engano, que foi o grupo do Lápis Idosos para a escola. A gente fazia as oficinas e a gente cancelou todas as oficinas planejadas naquele dia. A gente pensou, vamos readaptar tudo. Vamos pegar esse povo e vamos pegar a saúde da mulher, vamos aproveitar quem tá aqui, vamos ver o que a gente consegue levar. Foi até o dia que eu consegui ir na primeira piscina de doenças crônicas não transmissíveis para a população, que a gente pegou aquele baita público, acho que eram 40 idosos dentro daquele ginásio. Era muita gente. Naquele dia a gente conseguiu comprar muita gente e não estava planejada. Não eram as oficinas que a gente tinha planejado por dia, porque a gente tinha nosso cronograma. Então foi um momento que a gente teve que se readaptar o dia inteiro. A gente via qual oficina que daria. A Grazi teve, do nada surgiu uma oficina de TEA que ela teve que fazer naquele dia. Correr pra escola. Teve que correr pra preparar material, porque ela só tinha uma oficina de TEA e a gente encaixou outra oficina de TEA nesse dia. Teve saúde da mulher, teve várias oficinas também. Então foi vários momentos que a gente teve que se readaptar. Tem um momento também que quando a gente tava na escola, que a gente chegou falando assim, gente, vamos ali dar pasta pra gente aferir a pressão. Isso até virou uma piada interna. Porque tava várias pessoas ali bebendo, consumindo, e a gente brincou, como é que a gente vai chegar a falar com eles assim? Posso fazer? Posso medir agora? Chegou a esteta, a gente sentou, aí levou os kits odontológicos, levou a escova, o dente. Então a gente foi pegando de pouquinho em pouquinho as pessoas que estavam ali, não era planejado, a gente nem sabia que a gente ia fazer isso. Surgiu uma ideia ali na hora, só acatou e foi. Isso é rondó. Isso é rondó. Gente, é se adaptar a todo momento, é recalcular a rota, é jogar favorável como a situação ali tá no momento. E eu acho que isso é um aprendizado que, assim, a gente já tinha, mas a gente viveu na prática e eu acredito que vai levar pro resto da vida, né? Recalcular a rota, se adaptar e sempre estar sorrindo. E, gente, infelizmente, teve algumas oficinas que foram de serviço. Uma oficina que era muito pesada, nossa, que era de abandono, nosso ácido, CRI. A gente teve que adaptar para crianças, porque não teve presente, não tiveram os profissionais da área da saúde presentes. E foi muito legal, inclusive. As crianças interagiram muito, acho que ajudou elas ajudou a gente fazer elas enxergarem uma visão diferente do que é de um animalzinho, a gente ia cuidar de animalzinho e levar para casa isso. E também eu sou da veterinária, eu não de karatê com mais criancinha. Então, realmente, não é tudo inesperado. Não tem como a gente planejar estar acontecendo uma coisa e esperar que saia acontecendo. Muito bom. Júlia, a gente tem que conferir. Agora é 4. Qual foi a situação mais engraçada que vocês viveram durante a viagem? Ih, tem tantas. Eu vou ter que falar minha experiência com o Papi, que eram os irmãos com Alexas, né? Que da veterinária, que ele é o nosso pai e a Juliana nosso mãe. O Papi, a gente, assim, a gente precisava sempre ajudar ele, né? Lembrar, chapéu, blusa, pulser. E, gente, o mais engraçado foi que eu falei assim, Papi, deixei as platinhas na sua mochila. Porque no final das oficinas, eu arrumava a mochila dele, né, pra ele, pra já agilizar e já ia almoçar, né?
Estava ali no alto. Eu falei, Patrick, as coisas são sutis. Não, não tá comigo. Eu falei, tá sim, velho. Ele falou, não, não tá. Eu falei, Patrick, abre a mochila. Eu assim, ai, gente, para de brigar, por favor, tô chorando já. Briguinha de irmão. Engraçado depois, ficou pensa. Não, e eu precisava das placas. Não, eu quero complementar essa pergunta. Cara, eu acho que dá pra gente fazer um podcast só com a coisa engraçada. Dá umas coisas engraçadas, não? Ó, eu acho que eu vivi muita coisa engraçada nessa ligação, nossa senhora. Teve algum momento em que vocês estavam cansados ou desanimados, mas alguma situação fez vocês recuperarem a motivação? Aí eu consigo pensar em. Sim, sim. É porque a gente criou uma salinha lá, a gente pegou uma sala de aula e transformou na nossa sala de estar, na nossa sala de cinema e tudo. Então sempre que a gente estava muito cansado, depois de uma oficina, depois do dia corrido, todo mundo ia pra lá e a gente conversava, tocava música, a gente ajudava o outro a fazer as artes para a próxima oficina, via filme, som de cinema, a gente comprava pizza, levava pra lá. Então acho que o QG que a gente montou lá, que a gente botou esse nome, eu acho que foi o nosso ponto de apoio ali, né? Nossa rede de apoio para a gente poder se revitalizar no próximo dia, para a próxima oficina. Eu acho que foi esse. E agora eu tô curioso. Complementando o Patrick, além do QG, que também foi nossa outra casa, né, que a gente utilizou muito, foi no domingo que aconteceu o almoço do Anjo, a gente já tava lá uma semana. Então a gente já tava muito cansado, já não tava aguentando mais, a gente queria novamente, tipo assim, chega um momento que cansa mesmo, a rotina que a gente tava tendo, acordar muito cedo, passar o dia inteiro fora, no calor e dormir tarde. E depois do almoço do Anjo, a gente tava sentindo até mais cansado, a gente chorou horror, a gente só queria ficar deitadinho. Só que a gente tinha a oficina do carimbó. Tinha aprendido a dançar carimbó, oficina do Elion. E a gente foi meio assim, cansado. A gente chegou lá na escola, a gente fez uma dinâmica pra gente se conhecer. E quando a gente colocou a saia, todo mundo animou. Veio o coreógrafo, ele tava ensinando a gente uma energia tão surreal, da gente tentando dançar, a gente dançando, a gente gravando, a gente rindo, se divertindo. Que eu acho que ali foi o momento que renovou todas as nossas energias, que a gente pensou, nossa, a gente tá no rondon. Olha o que a gente tava fazendo, a gente tá aprendendo a dançar carimbó aqui. Um calor danado, a gente tá aqui, a gente tá cansado, a gente tá aqui. Então eu acredito que foi um momento pra todos, que a gente saiu de lá revigorados. Muito bom. Amei. Vamos pra próxima, gente. Grazi. É 6. Qual foi a reação de alguém da comunidade que mais marcou você durante uma das atividades? Perfeito pra ela. É a terceira vez que eu falo também. Bom, eu nunca tinha me aventurado a falar sobre saúde mental, séria. Então, eu tive que pesquisar bastante sobre. E eu dei a oficina de TEA, fui uma das facilitadoras. E aí só tinha 2 pessoas. Aí eu falei assim, Deus, que desânimo, só 2 pessoas. E a minha proposta de dinâmica era confeccionar alguns materiais para ajudar esses familiares que têm dificuldade em se comunicar com seus filhos, ou professores também na questão do aprendizado. E aí, dei a palestra, foi tudo tranquilo, elas colaboraram. Quando chegou na hora da gente confeccionar o material, eu levei uma prancha de comunicação, principalmente para autistas do nível 3 de suporte, que eles têm dificuldade, né? Que são não verbais. E aí, uma das moças que estavam lá, ela é mãe de 3 filhos nível 3 de suporte. E ela falou para mim que a única forma dele se comunicar com ela, um em específico, né, é através do beliscão, do tapa, do soco. E ela nunca teve a possibilidade de fato, se comunicar com ele. E aí, quando a gente começou a fazer a prancha, que ela começou a colar, né, as imagens, porque eles vão apontar para aquilo que eles querem, né? E aí a prancha varia muito da necessidade que a mãe ou o professor quiser se comunicar. E aí, no final, eu falei assim, gente, se vocês quiserem levar para casa, tá, vocês podem. E ela falou assim, jura que eu posso levar? Nossa, isso vai mudar minha vida. Graças a Deus eu vou conseguir me comunicar com meu filho, eu vou saber a hora que ele quer comer, a hora que ele quer ir no banheiro. E para ela aquilo foi, assim, incrível. E para mim é algo muito comum, né? É só uma prancha de comunicação, mas para ela ia fazer total diferença. E quando ela se prontificou em me levar para casa, disse que aquilo ia fazer diferença na vida dela, que a primeira vez ela ia se comunicar com o filho dela de fato,
pra mim foi incrível. Então ali eu ganhei o meu dia e não me importei com o número de pessoas. E dali pra frente eu falei assim, é isso é um dom. Se tiver uma pessoa aqui que eu vou conseguir me comunicar, que eu vou conseguir trocar, pra mim já vai ser de muita valia. Então pra mim eu ganhei meu dia ali e foi incrível. Muito bom. Vamos para a próxima. Vitória. A 7, Vera. Nossa, uma pergunta ótima pra Vitória também. Qual atividade ou oficina mais surpreendeu vocês pelo envolvimento das pessoas? Não fica falando de não, né? Sabe? Então, foi muito legal. Como eu tinha falado antes, eu tava com muito medo das dinâmicas que eu tava levando. O que me marcou muito foi. Teve duas dinâmicas mais participativas dessa oficina, que foi o mapa comunitário e a confecção do filtro de garrafa PET. Mas o mapa comunitário foi surreal. Nesse dia a Grazi estava comigo, me ajudando. Tipo assim, a gente propôs confeccionar o mapa comunitário, eu levei várias imagens para eles irem colando, colocarem também as zonas de risco, as zonas de proteção, que aí a gente ia sinalizar em cada coisa pertinente no mapa comunitário. E foi para as ACS e elas simplesmente dividiram em ACS de zona rural, ACS da comunidade urbana, e elas, tipo assim, fizeram um mapa comunitário maravilhoso, colocaram os locais mesmo das locais que elas atuam, eu tive, infelizmente, até que cortar um pouco elas, porque não tinha tempo suficiente, porque elas estavam realmente se propondo a fazer uma coisa muito boa. E no final, a gente ia conversar um pouquinho de que eles tinham feito, o diagnóstico que elas tinham colocado no mapa comunitário. E teve um acesso que me marcou muito, que ela simplesmente, eu tinha pregado esses cartazes na parede, e ela levantou e simplesmente fez uma apresentação maravilhosa para todo mundo sobre como que ela conhecia realmente locais e o que tinha dificuldade. Enfim, foi muito maravilhoso. Foi muito marcante mesmo. E eu fiquei, tipo, muito emocionada, porque eu tava com tanto medo de ninguém participar que elas me surpreenderam. Vamos pro próximo. Isabela. Teve alguma situação. Essa, né? Teve alguma situação em que vocês perceberam que precisariam improvisar e trabalhar em equipe para resolver? Tantas, gente. É igual o pessoal tá falando. Acho que a maior dificuldade que a gente teve foi a adesão do público, né? Então, muitas oficinas tiveram que ser remanejadas, mudar o público. Teve os multirões, que foi o que mais me marcou, que foi um momento que eu fiquei, nossa, conseguimos. Porque as oficinas de saúde, a gente colocou tudo num dia só. Então, teve a de TEA, da Grazi, teve a minha de saúde bucal, teve a sua de saúde da criança, como é sempre, teve adolescente no Pará. Então, foi o momento que eu realmente consegui falar com os adultos, porque a minha oficina de saúde bucal, ela não era só para as crianças, tinha parte com os adultos também, que era uma capacitação em saúde bucal, continuar com esse conhecimento ali na sociedade, e eu não conseguia dar. Sempre ia uma, duas pessoas, eu tava ficando assim, meu Deus, o que eu vou fazer, gente? Nesse dia, foi umas 80 pessoas no total, diária. Muita gente. Todo mundo interagindo muito, conversando. Esse dia eu fiquei tão realizada. Foi um improviso que a gente ficou meio apavorado, mas que deu muito certo. Então, foi maravilhoso. E agora, indo já para o nosso final, mas não antes de falar de uma coisa muito importante. Eu quero saber, assim, para cada um, o que foi essa experiência como aluno, como que isso traz de benefício, o que o Unifaa proporcionou para a formação profissional de cada um de vocês. Quem quer começar? Pode. Gente, eu queria falar que, assim, é uma experiência como aluno de você ter autonomia. Cada pessoa montou uma oficina, fez do jeitinho que a gente queria, a gente chegou lá, a gente apresentou, o pessoal fez várias dinâmicas, a gente fez muitas dinâmicas, então, assim, a gente foi tão orgulhoso da gente, sabe, de ter conseguido, porque no começo a gente tava, assim, desesperado, né, com medo, falando, gente, eu consigo, mas a gente consegue com certeza, gente, foi muito bom isso. Pegando um pouco do gancho do que a Julia falou, eu tô lembrando de uma frase que a professora Aline falou na nossa reunião com a reitor, que ela falou assim, aqui tem professores. Porque a gente chegou com tanto medo que na faculdade a gente tem trabalhos que a gente apresenta pra nossa turma. Mas a gente conseguir sair dessa bolha de não apresentar só em Valença, apresentar em uma cultura completamente diferente. A gente tem que adaptar até a forma de linguagem. Ela falou assim, aqui você tá formando professores. Porque a gente conseguiu levar o conhecimento que a gente queria pra eles, conseguiu passar
de uma forma mais lúdica possível, que a gente queria deixar a forma mais divertida. Então, acho que isso o Rondon trouxe muito essa experiência pra gente, né? Sair da nossa bolha. A gente conseguiu passar essa informação de uma forma completamente inesperada. A gente não imaginava que seria esse grande desafio, a gente sabia que seria, mas a gente não tinha noção do quanto. E a gente pensar agora, nossa, a gente realmente conseguiu levar a oficina, a gente conseguiu se comunicar com eles, foi gratificante. E eu acho que ajudou todo mundo. Até em questão de conseguir melhorar o desenvolvimento de fala em público e tudo mais. Eu lembro que poucos meses antes da operação, o padre que estava tentando apresentar o TCC, com medo de não conseguir falar durante os 4 minutos, né? Porque eu tinha um grupo de 3 pessoas. E, pô, chega lá em Goianésia, eu tenho que falar por horas, sabe? E tendo que fazer algum vídeo interagir, puxar a resposta, puxar alguma brincadeira, alguma dinâmica. E além disso, poder colocar em prática tudo que eu aprendi, né? Que era, no caso, nós, dando aula para pessoas que não tinham conhecimento nenhum do que a gente estava treinando para eles. Ou pelo menos um conhecimento muito mínimo. Então, realmente, chegou a Duda falou, eram professores ali, não eram alunos, estava transmitindo conhecimento. Então, acho que realmente mudou muito a perspectiva de aluno e sobre como eu quero atuar na minha profissão e como a gente pode lidar. Eu acho que o que mais agrega como aluno é oportunidade. Essa eu acho que é a palavra que define o Rondon para mim, porque a oportunidade de coisas acadêmicas, como me ver finalmente como professora, dando as capacitações de saúde bucal, que é uma coisa que eu sempre quis, a oportunidade de viajar de avião da FAB, porque pode parecer uma coisa boba, mas, gente, são experiências únicas que tem gente que nunca vai ter isso na vida. É a oportunidade de ficar no batalhão, assistir as palestras do exército e ver uma área que eu nunca tinha pensado, que agora eu tô apaixonada, que é a área militar. É a oportunidade de ter essa troca com a comunidade, que é algo incrível. Ver as pessoas gratas. Teve uma pessoa que falou assim, quando que vai ser a sua consulta? Eu quero. Porque você é muito boa. Gente, aquilo é uma coisa assim que não tem palavras pra explicar. Você tá no final da graduação e você vê o reconhecimento de tudo aquilo que você fez. Ver que você tá virando um profissional. Porque muitas vezes, não sei se você também tá passando por isso, você que vai formar, fala, gente, eu não sei nada, eu vou formar. Mas nesses momentos a gente para e vê, não, eu sei, eu sou boa. E é uma sensação maravilhosa. É a oportunidade de ganhar uma família nova, que são vocês. Não tenho vontade de chorar. Então, pra mim, como aluna, o Rondon é isso, oportunidade de muitas coisas, tanto acadêmica como pessoal. E a gente fica sem palavra, né? Agora. Alguém quer falar? Suspeita falar que eu amo projetos de extensão. Eu acho que você sair das 4 paredes da sua faculdade, do seu curso e colocar em prática tudo aquilo que você vê em sala de aula. E no Rondon eu pude, de fato, colocar em prática todas as competências que eu adquiri dentro da sala de aula. Competência cultural, de respeitar a cultura do outro, não achar que você está 100% certo, que você tem algo para acrescentar na vida do outro e o outro também pode te retornar isso. A questão da educação em saúde, da promoção de saúde, da prevenção. Então, de fato, eu consegui colocar tudo que eu aprendi dentro da sala de aula em prática. Voltei com muitas outras experiências, com competências, e isso faz um profissional simplesmente incrível. Então, o projeto de extensão, e o Rondon é um grande projeto de extensão, ele te abre portas, te abre possibilidades de fato, colocar em prática tudo aquilo que você aprende dentro da sala de aula. Sim. É o tripézinho, né, que a FA tanto gosta de colocar para os alunos: ensino, pesquisa e extensão. O projeto Rondon é o maior exemplo que a gente tem dentro do âmbito universitário disso a nível nacional. E você realmente desenvolve todas essas competências de uma maneira ali, num curto espaço de tempo, mas competências que você está colocando em prática, algo que você aprendeu aqui dentro do centro universitário, porque, né, a gente tem o ProEx, o PIC, o PIT, e está dentro do escopo desses projetos a apresentação na jornada, né, de pesquisa, extensão e inovação. Então, todas essas coisas que a gente aprendeu aqui, poder levar isso para a comunidade e ter uma desenvoltura tão legal, porque a faculdade deu todo esse apoio para a gente, é algo, assim, de um valor incalculável. Eu queria reforçar também que eu acho que
o lema do Projeto Rondon, Missão de Vida e Cidadania, é real. A gente volta mudados, né? E eu acho que reforçou muito pra mim. Por mais que foi uma experiência muito marcante, que a gente volta agora com um conhecimento e uma experiência que a gente pode mudar ao redor onde a gente for atuar, né? Que o Projeto Rondon leva a gente pra longe, a gente muda, a gente aprende com a comunidade, mas a gente pode voltar e atuar, mudar onde que a gente for estar, né? Então, acho que muda a gente, torna a gente um cidadão. Então, eu acho que eu levo isso com muito carinho. O projeto me fez essa experiência. A nossa professora me falou, né? A gente não precisa ir longe pra fazer a diferença. Os meus colegas falaram tudo que eu ia falar. Mas isso significa que estamos todos saindo com o mesmo pensamento da operação. É uma lição de vida e cidadania. Não precisamos ir para longe para estar atuando, né? Existem causas aqui próximos a nós. E o Unifaa proporciona tudo isso pra gente. Ele proporciona a gente poder ir para longe e fazer essas atividades, ou fazer essas atividades aqui na nossa cidade, aqui na nossa comunidade mais perto. E eu acho que uma questão assim de formação profissional, complementando o que os colegas falaram, é tipo uma prova, sabe? Uma prova prática. Você vê que suas inseguranças, elas te dão algum retorno assim. Para com isso, você consegue, você é capaz. Bota as caras, não tenha medo. Se tá com medo, vai assim mesmo. Chora, mas chora andando. E poder vivenciar isso tudo, aproveitar essas oportunidades, vai te dar uma formação muito mais completa, muito mais humana, muito mais cidadã. Você vai conseguir, assim, olhar as coisas com outro olhar, sentir de outra forma. Além da teoria, você vai ver o ser humano ali, você vai ver a dificuldade, você vai conseguir compreender que às vezes falta, sim, uma escova de dente na casa de uma pessoa. O que às vezes é básico pra gente, nem sempre vai ter, entendeu? Então isso te mostra compaixão, te mostra empatia, te deixa olhar com outros olhos a realidade do nosso país muito grande. Então acho assim, só para finalizar, se permitam vivenciar, se permitam sair da zona de conforto, se permitam romper barreiras, romper inseguranças, porque eu vou te falar, vai valer a pena. E viver o inesquecível, tá? Eu tenho certeza que essas experiências que a gente tá contando um pouquinho para vocês vai ficar marcado na vida de todo mundo. E assim eu finalizo minha fala. Rondonear. Vamos rondonear. É isso aí. Todo mundo nostálgico. Eu vou encerrar então aqui o podcast. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais das nossas experiências, pergunte para nós. Nós vamos adorar conversar com vocês. Já temos algumas palestras aí marcadas para contar um pouquinho das experiências. Então, assim, fiquem ligados lá no Instagram. Projeto Rondon Unifaa. Isso mesmo, né? Projeto Rondon Unifaa. Postamos tudo lá, tem um destaque nos stories, você poder acompanhar. A gente tem muitas stories, um pouquinho do que a gente viveu. E tamo aí, gente. Se permitam. É isso. Então, só mais uma vez, rondonistas, selva!